Você se lembra do último programa que a gente falou a respeito de adaptações de livros para o cinema? Lembra? E no programa de hoje a gente vai discutir a respeito de livros que sim, poderiam ser filmes. Esse é o Take a Take e bem-vindo a mais um programa. Olá novamente, eu sou o David e hoje a gente tem um convidado especial e diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver. Pode se apresentar, Matheus. Meu nome é Matheus Luvisotti, sou um nerd aqui de Leme, amante de literatura e tô a convite aqui do David pra gente falar sobre os livros que poderiam ser filmes. Sim. E já um assunto até um pouco gostoso da gente discutir, como tem muitos filmes que são adaptados de livros, a gente pensou a respeito de livros que sim poderiam ser filmes, livros que têm um conceito mais gostoso, um entretenimento mais fluido na questão da leitura, que a gente imagina como vai ser as cenas, e a gente poderia pensar, a gente até mesmo pensa como é que poderia ser numa tela de cinema isso, né, Matheus? Claro, totalmente. Então, sem mais delongas, a gente poderia começar a nossa conversa a respeito desse tema que eu acho que vai ser muito legal. E para início de conversa, eu queria citar um dos meus escritores favoritos da história, que é o Isaac Asimov. Não sei se você conhece o Asimov, acho que tanto que eu falei para você já em off. Totalmente, no Instagram só dava você postando toda vez Asimov. Exatamente, e... como que a trilogia da Fundação, a saga da Fundação já foi adaptada para a série de TV no streaming da Apple TV, eu pensei o seguinte, por que Cavernas de Aço, esse livro aqui, poderia ser adaptado para o cinema? Por quê? Asimov é considerado um dos escritores da época dele, entre 1950 e 1980, como bom doutor e romancista policial. Só que o grande diferencial dele é que o romance policial dele é espacial, é sideral. E esse mistério envolvendo robôs e ciborgues faz com que a gente pense que no cinema pode ser uma coisa muito engraçada, muito gostosa de se cultivar. E Cavernas de Aço tem um entretenimento muito bom, tanto investigativo, misterioso, para saber quem é que foi que assassinou um robô. Como a gente... Quem lê Asimov sabe que existem as 3 leis da robótica, que um ser humano não pode matar um robô e um robô não pode matar um ser humano. Mas o que acontece nesse livro? É só lendo para descobrir. E o Asimov, ele é um cara totalmente fora da curva, né? Tipo, o cara estudou, eu acho que foi química, sim, né? Sim. Na universidade lá nos Estados Unidos, que ele era russo, que fugiu para os Estados Unidos. Então, ele já tem as ideias já totalmente fora da caixinha. E quando eu estudei, tipo, nas aulas de robótica, quando fiz técnica em mecatrônica, o professor ainda colocava as leis da robótica. Porque, tipo... o filme do Eu, Robô também é um... O Eu, Robô é interessante porque é o único livro do Asimov que foi adaptado para cinema. Porém, no Eu, Robô, é um livro de 4 contos robóticos. E o único conto que foi adaptado para o filme foi o último, que é Eu, Robô. O filme estabiliza toda aquela coisa, poderia ser um filme de minisséries ali rapidão. Mas eu esperava que Cavernas de Aço futuramente pode ser adaptado para o cinema porque ele vale muito a pena ser consumido, tanto para literatura quanto para cinema. Quem gosta de coisa investigativa, policial e até mesmo sideral, Asimov acho que é a melhor coisa para se começar. O Asimov então... o cara é totalmente fora da caixinha. As ideias dele... Eu vi só um pouquinho dele sobre as questões da Fundação e do Eu, Robô. E, cara, é totalmente de explodir a mente. O cara é bom, o cara é bom. Acho que como o primeiro livro que a gente vai discutir, eu já deixo como recomendação para você a Saga dos Robôs, que começa com As Cavernas de Aço e termina com o 4º livro com Robôs Império. Se você não leu também, eu deixo uma recomendação fortemente para você. Claro. Esse aqui foi o primeiro livro da nossa lista. Então, Matheus, pode fazer as honras. Então, vou com o meu primeiro livro da minha lista, já puxando nesse papo sideral, A Guerra do Velho. Ele é bem a puxada de um filme já estabelecido, que é As Tropas Estelares. E esse livro aqui, eu achei ele totalmente interessante. Porque a questão é que, tipo assim, não tem uma sinopse atrás dele. Ele só diz de um rapaz que quando ele, no aniversário de 75 anos dele, ele visitou o túmulo da esposa e se alistou no exército. Isso, tipo, quando eu li atrás do livro, eu fiquei, mas como assim? Eu queria saber como que um senhor de idade, 75 anos, entrou no exército, o que vai acontecer. E o livro explica do porquê apenas pessoas de 75 anos podem ir para o exército. A questão do livro é a seguinte, sem spoilers totalmente, quer dizer, sem nenhum spoiler,
o personagem principal, como eu disse, ele vive em uma terra futurista que, como sempre, a humanidade fez caquinha e a gente destruiu os países lá pelo Oriente Médio e Índia com bombas nucleares. Então, existe uma guilda espacial que tá mandando essas pessoas que ficaram sem país para fora para elas colonizarem lá fora. Então, pessoas que vêm de outros países como Estados Unidos e da Europa, elas precisam ter 75 anos para conseguir sair do planeta. E porque elas só podem ser militares. E isso vai explicar ao redor do livro o porquê são 75 anos e como isso vai ser possível. E o livro, além do mais, ele traz uma questão que, tipo assim, a gente sempre fica pensando nessas questões, ou quando a gente assiste algum filme, assim, de alien, alguma coisa do tipo, que os aliens estão invadindo, mas a gente nunca pensou, quando a gente chegar na era espacial, se a gente vai invadir os aliens, e o livro traz isso. E por que você acha que esse livro poderia ser um filme? Porque, primeiro, ele traz uma questão científica muito legal das passagens interestelares, né? Dos saltos e etc. O autor, o John Scalzi, ele se preocupou em explicar isso de uma maneira bem legal. E o filme, ele encaixa bastante, porque além dele ter toda a questão ação, ele tem um grande desenvolvimento dos personagens. Então, eu acho que ele se daria bem, sim, em um livro, em um filme, desculpa. E não daria, tipo assim, vários filmes pra um livro só, que nem, vamos supor, fizeram com o Hobbit. Aqui ele já é bem fechadinho já com o primeiro, mesmo ele existindo 2 trilogias. O primeiro livro ele já é fechadinho, bonitinho e é gostosinho de ler, dá pra emendar, boa literatura. Outra pergunta, quem que você escalaria para ser o protagonista desse livro? Boa pergunta, hein? Porque é difícil a gente falar sobre a questão de quem vai ser o protagonista, porque estamos falando de uma pessoa de 75 anos, então não sei qual ator pegaria. E como eu disse, eu não quero dar o spoiler do porquê uma pessoa com 75 anos viraria soldado. Então eu vou deixar meio que essa pergunta em aberto, sem responder. De tudo que você explicou a respeito da Guerra do Velho, 2 atores que vêm na minha cabeça agora foi o Stallone e o Schwarzenegger, que estão na faixa entre 75 e 78 anos. E Sim, poderia só que eu acho que... É que quando a gente pensa no Stallone e o Schwarzenegger, eles são, tipo, extremamente burcutus, mas vai por mim, o livro não é... E tem o Kurt Russell também. Pode ser. Dando sequência na nossa conversa, a gente tem um livro, cara, que um dos melhores livros que eu li esse ano, a propósito foi recomendação sua, que Só fazendo um adendo, esse livro aí, eu vi ele no blog da Intrínseca, eu fiquei super... acompanhando ele quando ia lançar no Brasil e ele não lançava, daí depois falaram que ia lançar e ia trazer tudo de uma vez, depois separaram. E eu comprei ele, cara, foi quando eu falei com você na Bienal do Livro, cara. Eu também, comprei esse ano lá em São Paulo, junto com a Micaela, que eu falei pra ela que eu quero ir atrás desse livro e a gente vai conseguir esse livro, que é A Guerra da Papoula. Esse livro aqui, cara, assim, sem mais nem menos, ele é uma guerra, literalmente, a respeito de ninjas e sociedade que tá na beira da morte, precisam se reconciliar através do imperador. E toda a conscientização de um deus xamã dentro do livro, dentro de uma guerra, seria a coisa perfeita para um filme hoje em dia. Como que o cinema tá muito estabelecido numa coisa só, em blockbuster? Imagina se tivesse um blockbuster da trilogia da Guerra da Papoula. Seria sensacional. E uma coisa que me chama a atenção é que a autora do livro, ela é sino-canadense, se eu não tô enganado. Ou sino-estadunidense, eu não tô lembrado. Mas é bem legal que esse primeiro livro em específico, ela pegou e fez uma analogia à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Sim, é verdade. Sim, isso mesmo. Tanto é que ele é chocante em algumas partes. Ele é violento, ele é chocante. Porque, tipo, ela adapta o massacre de Nanquim em uma das partes do livro. Então... Tem uma parte nesse livro que quando eu tava lendo, eu pensei no cinema, que é quando a primeira vez que a Rin invoca a Fênix na guerra, que o professor dela vê. Cara, eu pensei naquilo... Quem assistiu Mulan, o live action, eu acho que é uma representação mínima do que a Guerra da Papoula pode ser. Sim. Como que o live action é totalmente pé no chão, e tem a Fênix, por incrível que pareça, não é o Dragão Mushu.
a Guerra da Papoula poderia ser na caminhada da Guerra da Mulan, sem a Disney estar envolvida. Totalmente. E uma coisa, eu acho que tem espaço pra filmes desse tipo, meio assim, Kung Fu e etc, porque o Tigre e o Dragão foi um puta de um sucesso. Exatamente. E ele puxa essa pegada. E uma coisa que é muito legal no cinema é que todo mundo gosta de um bom filme de guerra. Mas é guerra mais pé no chão. Agora, imagina uma guerra xamânica, como que é no livro. E se a gente parar pra pensar, todo o propósito da protagonista, que é a Rin, em ir pra escola e aprender as artes marciais e querer ser uma guerreira, é tudo pra salvar o povo dela. Sabe? Eu acho isso sensacional. É um livro que eu pretendo reler o quanto antes, tem muito na minha lista para ler. Mas A Guerra da Papoula, se você não conhece esse livro, nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar e quer ler, eu recomendo você ler para ontem, porque ele é um entretenimento maravilhoso. Porém, se você tiver algum tipo de gatilho, eu recomendo você não ler. Ele é visceral. Ele é totalmente visceral, brutal e ele não descarta nada nesse livro. A escritora, que é R.F. Kuang, ela não dispensa detalhes, principalmente na parte de brutalidade. Isso. Eu acho que isso são complementos da literatura, principalmente nessa fase nova da literatura, que a fantasia já está estabelecida numa parte grande do entretenimento literal. É que Guerra da Papoula faz exatamente isso e um pouco mais. Então, pra mim, tirando o Asimov, que foi o que eu mais li esse ano, Guerra da Papoula acho que fica em segundo lugar como uma das leituras que eu mais gostei. E eu pretendo ainda estar vivo pra ver um filme do Guerra da Papoula tão denso quanto o livro. Totalmente. E o Guerra da Papoula, o começo me marcou muito, que quando ela tá estudando pra entrar na escola pra ser uma general, né? Isso, tipo, me marcou bastante, porque é uma questão que as pessoas se veem, porque, tô estudando pra um vestibular, pra entrar na USP. Cara, é a mesma coisa, é aquela doideira, E para quem se interessar, esse é o primeiro livro de uma trilogia. Primeiro é Guerra da Papoula, o segundo se chama República do Dragão e o terceiro é Deus em Chamas, que é a proposta. Eu concluí hoje o livro, que foi excelentíssimo. Já queria contar tudo para vocês, mas infelizmente não posso, para não estragar a surpresa de vocês. Então eu recomendo para vocês Guerra da Papoula, assim como eu recomendo Asimov para todo mundo. Certo, galera? Pode continuar, Matheus. Seguindo, então, eu vou quebrar, então, esse assunto que a gente tá mais em fantasia e etc. O próximo livro que eu vou indicar, que seria um belo de um filme, é Tartarugas Até Lá Embaixo. É do John Green. As pessoas torcem muito o nariz por causa do John Green, que ele gosta de fazer aqueles romancinhos adolescentes, como é o caso da Culpa é das Estrelas e etc. Só que esse livro aqui, ele tem um diferencial que é o que me chamou. Ele tem, tipo assim, não vou dizer que tem um romance, ele tem uma certa tentativa. Mas não é aquela que, o autor errou. Não, o autor não errou. Ele deixou, tipo, super plano B de segundo plano. Porque a ideia do livro é acompanhar a vida de uma garota chamada Asa Holmes. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos é um desafio para os jovens eles entrarem na faculdade. Porque eles têm que pagar e etc. Tanto é que eles até fazem uma citação ao Brasil que aqui tem universidades de graça e etc. Só que a Tartarugas Até Lá Embaixo, a Asa Holmes, ela tá tentando a juntar o dinheiro para ela entrar na universidade junto com a melhor amiga dela, Daisy. Só que a Asa, ela tem um pequeno problema. Ela, tipo assim, ela sofre muito com ansiedade, TDAH e etc. E são, tipo assim, maus que afligem a nossa geração atualmente. E isso é legal, você entender a personagem, porque você se enxerga nela. E o John Green criou ela sendo o próprio John Green, porque, tipo assim, ela tem um machucado no dedo, que como ela sempre é ansiosa, ela fica machucando o dedo, tirando a casquinha no machucado e nunca sara. Esse machucado, eu vi até no próprio canal do John Green, ele dizendo que é um machucado do dedo dele. Então, ele tem muito dele dentro dessa personagem. E a ideia por trás do livro é que, tipo assim, um milionário desaparece, que o FBI tá procurando ele. Então, qualquer pessoa que der dicas que levem ao paradeiro dele, iam ganhar $100 mil. Então, ela e a amiga Daisy resolvem investigar o caso para cada uma ficar com $50 mil pra faculdade. Só que esse, tipo assim, é o chute do livro. Tipo, você acha que vai ser essa investigaçãozinha, mas ele vai ficar totalmente segundo plano, porque o livro é sobre ela querendo ser uma boa filha, ela querendo ser uma boa aluna, porque ela não consegue se dar bem nas aulas, porque ela não consegue prestar atenção, com ansiedade e etc. Então, eu acho que é algo que encaixaria legal pra gente. E se eu acho como que ele vai ficar em um bom filme, tipo,
foram adaptados outros livros nesse estilo adolescente. Até mesmo A Culpa é das Estrelas e... querendo ou não, atraiu bastante pessoas pro cinema ver. Então, eu acho que até pelo nome do autor, como essa questão que ele vai te trazer uma mensagem, o livro, de como você trabalhar, tenta ter uma vida normal com essas questões de TDAH, já dispensa. Sim. É isso, galera. A gente vai dar um break rapidão. Já já a gente volta para discutir a respeito dos livros que poderiam ser filme, certo? Não sai daí. TV Leme, seu canal da cidade. Pessoal, voltamos. Dessa vez é minha vez de falar de um livro, né? E eu vou citar, até mesmo, eu sempre penso a respeito de uma adaptação de cinema para esse livro. É o meu livro favorito, meu segundo livro favorito da vida, que é A Divina Comédia de Dante Alighieri. Por que eu considerei esse livro que poderia ser um filme? Quando a gente lê, a gente já pensa, sabe? Tem uma trilogia do Código da Vinci, que adapta o mesmo conceito do quebra-cabeça do Inferno de Dante. O filme protagonizado por Tom Hanks. Porém, A Divina Comédia é um livro dividido em 3 partes, que é Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Eu gostei muito desse livro porque a respeito... Sim, ele é feito de forma de poema, de poesia, mas o conceito católico e bíblico aqui, ele predomina muito bem. E como que a gente tem muitos filmes a respeito da Bíblia, a respeito da crença e da fé, como que não tem um filme baseado na visão de Dante a respeito das 3 coisas da Bíblia católica, que é o inferno, que é o purgatório e o paraíso. Agora imagine um filme sobre o inferno, sobre as 9 casas do inferno, a montanha do purgatório e até mesmo o paraíso, que é toda aquela questão. Tirando que é cultura, né? Porque é um clássico da literatura, a Divina Comédia. Exatamente. É totalmente plausível você pegar sempre esses clássicos. E, tipo assim, não são todas as pessoas que o livro consegue atingir. Até por ser, na questão, como um poema, não são todas as pessoas que vão ter a paciência de ler ou que vão conseguir absorver o que está sendo escrito. Então, eu acho que é sempre legal adaptar esses clássicos que eles dizem o desenvolvimento da humanidade pro cinema, porque daí atinge camadas da sociedade. Exatamente, ele não é um livro assim tão psicológico. Eu acho que um livro que é totalmente inadaptável pro cinema é o Crime e Castigo do Dostoiévski, porque ele é muito mental. A Divina Comédia não, a Divina Comédia é mais visual, porque ele poderia facilmente se tornar um livro de estudo católico. Porque ele não infringe nem afronta a Bíblia católica, nem nada. Ele só é um complemento para aquilo que o pessoal está estudando. E como que o purgatório é uma das coisas que, quando a pessoa morre, no sentido católico, passa por purgatório, aqui é uma montanha para ele ir para o paraíso. Eu acho isso uma leitura social muito legal, sabe? É uma alegoria.
E a mesma coisa da gente pegar, como nós já falamos no bloco anterior, sobre as questões de vestibular e etc. Sempre você tem que ler, quero entrar na USP. Vira e mexe, ou na Unicamp, figura como livro pro vestibular Alto da Barca do Inferno. Maravilhoso também, é um livro nacional, que tem, eu acho que o nosso editor aqui não gosta de livro nacional, sabe? Ceboso! Mas, sem mais delongas. O Alto da Barca do Inferno e a Divina Comédia de Dante Alighieri poderia facilmente caminhar juntos. E esse é um livro, assim como O Senhor dos Anéis, assim como Duna, é um livro que poderia fazer 3 filmes. Duna tem material pra muita coisa, assim como O Senhor dos Anéis. E os outros livros que complementam a Terra-média, a Divina Comédia faz isso com um livro só. Exatamente, eu queria muito ver, eu espero muito ver um dia que algum estúdio pegue os direitos do livro e faça um filme decentemente bem visual, já que a gente imagina como é os conceitos do céu, inferno e purgatório aqui no livro, certo? Totalmente. Então, eu deixo como recomendação pra você aí em casa, já que não leu a Divina Comédia, se você já leu, releia, e se você não leu, manda bala na literatura que você vai gostar bastante. Eu já li 3 vezes esse livro, eu pretendo ler mais umas 10. Mas é isso. O meu, mais um livro de recomendação pra vocês, e o livro que poderia ser filme, é a própria Divina Comédia, certo? E um detalhe, esse livro eu ganhei da Micaela, foi um dos livros que eu mais gosto da minha coleção. Eu morro de ciúme desse livro. Ele é bonitão a versão dele. Lindíssimo, mas o que vale é dentro o conteúdo que o livro tem, certo? Claro, totalmente. Manda bala, Matheus, nos seus livros. Seguindo para o meu próximo livro, O Mundo Perdido, do Sir Conan Doyle, né? Arthur Conan Doyle. É o mesmo escritor do Sherlock Holmes. Eu ia falar isso agora. Que então você já se prepara pra ser uma coisa muito fenomenal. E tipo, teve sim uma adaptação já pra esse livro, só que em formato de série. Do começo dos anos 2000. E ela não envelheceu muito bem. Tipo, o CGI dela é meio ruinzinho. E eles só pegaram pra série os personagens, adicionou personagens novos, excluiu outros e colocou lá pra ser uma série. Então, tipo, na minha opinião, não conta, então, como adaptação. A questão do Mundo Perdido, ele se passa de um repórter que o nome dele é Malone, e ele conhece um cientista, que é o Voyager. Voyager é uma nave da Star Trek, ó. Só então, pra um detalhezinho. Essa aqui é a intenção, que eu acho que eles pegaram muito dessa ideia. Porque o cientista que ele conhece, ele jura de pé junto que ele conheceu aqui na Amazônia do Brasil, que ele encontrou um dinossauro. Ele diz isso só. E tipo, você fica, mas será que é verdade? Porque você fica achando no começo que o cara é um charlatão, que ele não é, e tal, assim, ele é totalmente briguento, tipo, quando o Malone começa a discordar dele, os dois saem no soco mesmo e tal. Só que o Malone, ele não dá queixa pra polícia. E, tipo assim, isso então faz muito elevar o patamar dele pelo cientista, né? Então ele resolve e dá uma palestra porque se passa em Londres o começo do livro. Ele dá uma palestra lá na Faculdade de Biologia de Londres, e lá fica estabelecido que eles vão fazer uma viagem pro Brasil, pra Amazônia, e eles vão levar um cientista da Faculdade de Londres, que é o Summerlee, para ele ver se é verdade ou não é verdade a existência de dinossauros aqui no Brasil. E isso vem um outro que vai ser o capitão de toda a comitiva, vamos chamar assim, que é o Lord John Rocks. E eles vêm pro Brasil, então eles fazem tem toda essa parte de como eles montam a expedição, deles chegando no Brasil, que acho que eles vêm pra Belém do Pará, e eles vão indo pelo Rio Amazonas, e eles conseguem achar. Eles descobrem que é um platô que fica elevado, e como ele ficou elevado, lá ficam algumas espécies de dinossauros. E eles entram lá, só que eles são traídos por alguém da expedição, e eles ficam abandonados lá. Só que o legal é que lá não tem só dinossauros como perigo. Então, vou já parando por aqui para deixar só extremamente curioso. E a minha ideia é, por que adaptar esse livro pro cinema? Porque todo mundo adora dinossauro. Esse é o ponto. Todo mundo adora. Jurassic Park tá aí pra provar. Esse livro tem alguma ligação com o segundo Jurassic Park, que chama Mundo Perdido Jurassic Park? Ou não? Pelo que eu entendi, tipo, dando aquelas pesquisadinhas rápidas por Wikipedia e etc.,
o autor do Jurassic Park, ele quis meio que fazer uma homenagem. Ah, sim. Do que você falou desse livro, me fez lembrar muito de um livro do meu querido Júlio Verne, que é o Viagem ao Centro da Terra, do mundo dentro de um mundo. E as suas visões a respeito desse livro, funcionaria perfeitamente num filme? Acho que funcionaria totalmente. Sim. Porque ele é feito por camadas. Tipo, você vê a evolução. Ela tem um começo muito bem estabelecido de como eles vão chegar para uma jornada. Será que o cientista, ele é um charlatão ou não? Então tem toda essa questão que eles estão indo atrás do mundo perdido propriamente dito, que é um platô que se passa dentro da Amazônia. E quando eles descobrem isso, ele já passa para um próximo ato, ele não fica enrolando, porque tipo, realmente existe aqui e tal, e agora? Vamos pesquisar, vamos fazer as coisas. Eu acho que seria legal para um filme, porque ele dá muito crédito pro Brasil também, independente se for um livro de fantasia, literatura ou não, e o Brasil tá envolvido. Então, eu acho que seria muito legal, muito interessante de ver numa tela de cinema. E a proposta, Arthur Conan Doyle criou o grandioso Sherlock Holmes. E já tem adaptação de Sherlock Holmes pra série. Eu não sei se tem pra animação, mas tem pra série, tem pra filme. Gosto muito dos filmes com o Robert Downey Jr. E eu não sabia desse livro, que era o Arthur Conan Doyle que escreveu. E eu acho que, pelo que você falou, seria muito legal ver um filme. Como você disse, dinossauro é sempre bem-vindo na sociedade cinematográfica. Mas também seria legal ver na vida real também. Sim. E uma das coisas que eu acho legal dessa questão deles, do dinossauro, desse livro, é que, tipo assim, ele tenta ser uma coisa bem adulta, sabe? Tipo, porque os dinossauros estão lá, só que eles não são vistos, tipo, como uma ameaça que a gente tem que fugir, que nem no Jurassic Park. Não, eles estão lá, eles são, tipo, uma pedra no caminho, porque não é o mal maior, vamos chamar assim, de toda a história. Sim, interessante. Agora, minha vez novamente. Eu trouxe um livro aqui que da primeira vez que eu li, eu pensei muito como que seria um filme desse livro. Para quem leu Constantine e entende um pouco da teologia a respeito do inferno na perspectiva do John Constantine, vai compreender um pouco o que eu tô falando. O livro que eu trouxe se chama Paraíso Perdido, de John Milton. É esse daqui. Ele é um livro apócrifo da Bíblia. Ele, como todo mundo sabe, uma história sempre tem duas versões, né? A versão que a pessoa acha certa e a outra pessoa que a pessoa também acha certa. E no Paraíso Perdido é a perspectiva do anjo Lúcifer através do capítulo Gênesis, explicando do porquê que ele caiu. Em forma de poema, assim como a Divina Comédia também é, e ele explica nas palavras de John Milton com por que ele caiu. Mas ele caiu porque é orgulhoso ou porque acham que ele é orgulhoso? Ele caiu porque ele quer ser melhor do que Deus ou porque acham que ele é maior do que Deus? Então esse livro, além de ser um clássico da literatura e um pouco apócrifo com a Bíblia, que ele sai fora um pouco daquela visão perfeita de Gênesis. Agora imagina como é que seria a queda de Lúcifer na visão de Lúcifer. Esse livro diz exatamente essas coisas. E um filme disso, acho que seria ideal, porque tem muito, como eu disse, tem muito livro sobre a respeito da Bíblia, da fé, que fala muito da visão da Bíblia, de Deus, de Jesus Cristo. Mas seria um filme, dramatização de Lúcifer na queda dele mesmo. Imagina. Como que seria diferente? Como seria até mesmo interessante, instigante e desafiador para a sociedade? Eu acho que seria excelentíssimo um filme de Paraíso Perdido. Você acha que seria uma afronta? Não. Eu acho que seria um debate, na verdade. A afronta seria um pouco mais... Seria mais desrespeitoso, na verdade. Não tem... eu vou fazer um filme de Lúcifer para bater a religião. Não. A gente vai fazer um filme de Lúcifer na sua visão da queda do paraíso para mostrar a visão dele, a perspectiva dele, a mentalidade dele, o que fez ele cair. Porém, a gente tem, as pessoas têm a verdade já estabelecida na mente, mas eu acho que seria legal ver um filme diferente, se a gente pode dizer assim, sabe? E ele seria mais ou menos a mesma pegada da série ou não? Não, nem um pouco. Porque a série é mais comédia, né? É, totalmente. Lúcifer, tem vários tipos de Lúcifer, mas Lúcifer da série é muito cômico, não tem nada a ver. Entendeu? E esse livro aqui é excelentíssimo pra essa parte, na parte mais séria da coisa. Vamos por assim. Pode continuar. Então, quebrando essa pegada mais séria, vamos dizer assim, eu trouxe um livro aqui, eu dei a minha versão física pro meu primo Thomas. Então, eu tô sem ele. Então, eu peguei aqui a capa do livro e vou demonstrar. É o Guia do Herói
para salvar seu reino. Eu cheguei a te mostrar esse livro. Sim, eu lembro. Esse livro no acho que foi Instagram ou no WhatsApp? No WhatsApp. Uhum. Esse livro, ele é totalmente bonitinho. Ele vem muito na pegada do Shrek. E, tipo, é um grande sucesso do cinema, convenhamos. E ele vem muito nessa pegada do Shrek. Dele pegar os contos de fadas, transformar em uma coisa moderna, vamos chamar assim, né? E, tipo, jogar no liquidificador, bater tudo e deixar bem na comédia. Porque a ideia do livro é que, tipo assim, existiram as princesas, tipo a Rapunzel, a Bela Adormecida, a Branca de Neve. Mas a gente nunca soube quem que é o príncipe que salvou elas, porque a gente sempre conhece como príncipe encantado, príncipe encantado, príncipe encantado. Essa que é a questão do livro. E ele traz isso, que é a visão de 4 príncipes encantados, que eles são... Eu não vou lembrar, acho que o nome de todos eles, mas acho que é Lian, que é o da Bela Adormecida, o Duncan, que é da Branca de Neve, Frederico, que é o da Rapunzel, e o Gustavo, que é o da... Falei errado. O Frederico é o da Rapunzel, que joga as tranças, né? Eu confundi. O Gustavo é o marido da Rapunzel e o Frederico é o da... Como que é o nome? Da Gata Borralheira? Eu esqueci o nome. Não vou lembrar. Agora fugiu da mente. Eu esqueci o nome dela, fugiu da cabeça. E, enfim, e tipo assim, são 4 e os 4 são totalmente inúteis. Vou ser bem direto. E meio que cada um vai ser meio que tipo... A história se passa porque o Frederico... ele vai se casar com a Gata Borralheira, ela tem um espírito aventureiro. Ele não, ele só conquistou ela porque ele era um excelente dançarino. Do resto, ele é totalmente inútil. Ele não sabe lutar, ele não sabe brigar, ele não sabe matemática, ele não sabe nada. Daí... ela acaba fugindo, ele acaba resolvendo ir atrás dela. No meio do caminho, ele vai conhecer o Gustavo, que é o da Rapunzel. E isso vai começar a gerar uma bola de neve. Que os 4 vão se encontrar e, de alguma maneira, os 4 irritaram as princesas deles. E eles acabam caindo de paraquedas em uma trama que, tipo, todos os reinos estão ameaçados, porque... os bardos que fizeram a música de cada uma dessas princesas, que não contou o nome deles, que só chama eles de príncipes encantados, foram sequestrados por uma bruxa. E eles acabam caindo nisso, totalmente de paraquedas. Eles são totalmente inúteis, só que o autor começa a usar as coisas tipo, uma coincidência aqui, um personagem que acha que ele tem uma sorte mágica, mas só que, na verdade, toda hora abre um parênteses e fala, ele não tem, fecha parênteses. Acaba livrando eles e assim vai. Ele é um puta livro gostosinho de ler, é engraçado. E funcionaria pra filme? Funcionaria, porque ele vai seguir os mesmos moldes do Shrek. Que interessante. A Disney tá aí pode fazer esse projeto aí. Não, por favor. Infelizmente, eu acho que o nosso tempo já está se esgotando. Mas eu queria deixar em aberto um convite para você voltar. Obrigado. E da próximo programa a gente queria discutir e deixar aberto esse livro, que é o Chamado de Cthulhu. No próximo programa a gente vai falar a respeito de filmes que poderiam... Mais comentários a respeito de livros que poderiam ser filme. E mais alguma coisa a acrescentar, Matheus? Só deixar uma menção honrosa, então, do último livro que eu trouxe, que foi A Pátria, né? Já que como o D&D teve um filme no cinema esse ano e, tipo assim, foi um filme fenomenal, eu achei. Mostrei até pra minha namorada. Ela que não entende nada, não tá ligada nesse mundo aqui nosso de RPG, ela adorou o filme e etc. Então é A Pátria, que é o primeiro livro da Lenda de Drizzt. Então, já que a gente, para encerrar, Matheus, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu que agradeço. Então, pessoal, você aí de casa também espero que você tenha gostado muito. Na semana que vem a gente volta para falar de vários assuntos que a gente realmente gosta. E se caso não te veja mais hoje, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até mais.